Fala galera! The Life and Death of a Porno Gang é uma odisseia transgressora concebida com o propósito de incomodar as pessoas sensíveis. O título provocativo faz a gente imaginar um monte de coisa, eu sei. Porém, apesar das muitas bizarrices que são apresentadas na tela, esse longa-metragem sérvio esconde nas entrelinhas uma crítica poderosa às mazelas sociais do seu país arrasado pela guerra. Prepare-se para provocar danos irreversíveis em sua alma, porque começa agora os filmes mais perturbadores do planeta. Roda a vinheta! Não há como falar de um filme sérvio sem lembrar imediatamente de um filme sérvio, a Serbian Film. Felizmente ou infelizmente, dependendo aí do seu gosto, do seu apreço por cinema extremo, hoje, quando se fala numa produção cinematográfica de horror realizada naquele país, é praticamente impossível não se recordar do famigerado Serbian Film, terror sem limites. E por mais que eu já tenha comentado bastante sobre o polêmico longa-metragem aqui no canal, a mais recente foi em 2020, no início de 2020, avaliando o impacto da obra 10 anos após o seu lançamento, terei que citá-lo novamente nesse vídeo, porque Zvor Vitsmir Porno Band, The Life and Death of a Porno Gang, traz muitas semelhanças com a Serbian Film. Semelhanças tão intensas, digamos assim, que eu cheguei a considerar a possibilidade de que os roteiros dos dois filmes não fossem tão ficção assim. Mais pra frente eu lhe explico de onde surgiu e o porquê dessa teoria maluca. A trama de vida e morte de uma gangue pornô acompanha um jovem filmmaker chamado Marko, recém-formado na faculdade de cinema, que não vê a hora de filmar seus próprios filmes. Uma vez que o governo da Sérvia, a Secretaria de Cultura daquele país, não está nem um pouco interessada em financiar seus projetos, produções de terror e ficção científica, Marko decide trabalhar para um mafioso chamado Kani, proprietário de uma produtora de filmes adultos. O sujeito, extremamente grosseirão, explica pro rapaz que nesse ramo, naquela profissão deles, não tem que ficar inventando firulas, basta gravar as putiarias e pronto. Acontece que o Marko quer fazer um pornô com história, algo com elementos de terror que traga uma mensagem sociopolítica no meio da sacanagem. E o protagonista vai lá, pega a grana do Kani e faz um filme muito louco, onde um fazendeiro fecunda a terra e dessa fecundação nasce uma planta medonha que, após ser consumida por um bando de drogados, dá origem a uns zumbis muito loucos. A maluquice filmada, claro, é rejeitada pelo dono da produtora e seu sócio, um policial violento e corrupto. Eles ameaçam o Marko, exigem que o rapaz devolva a grana. Para recuperar o dinheiro de volta, o aprendiz de cineasta tem outra ideia genial: montar uma peça de teatro com sexo ao vivo. Reúne então um bando de desajustados para acompanhá-lo nessa promissora empreitada. A população de Belgrado, no entanto, a capital da Sérvia, não está preparada para algo tão moderninho. Após arranjar problemas com as autoridades locais, o Marko decide cair na estrada, levar sua trupe para fazer apresentações pelo interior do país. Até aqui, The Life and Death tem um tom trash cômico. As coisas começam a ficar sombrias a partir do momento que essas excursões pela Sérvia têm início. Durante uma das apresentações, a trupe chama a atenção de um ex-correspondente de guerra, um homem que agora trabalha fornecendo filmes snuff para ricos empresários. Você sabe o que é um filme snuff, né? Já falei e abordei esse subgênero maldito diversas vezes no canal. São produções que mostram mortes e assassinatos reais. O sujeito quer que o Marko faça esse tipo de filme, que ele mate de verdade pessoas diante das câmeras. A partir daí, o humor inicial dá lugar à brutalidade. O tom de The Life and Death muda radicalmente. Eu preciso comentar sobre as passagens mais pesadas para fechar minha linha de raciocínio, e boa parte do que eu vou contar é pra lá de spoilerento e
e indigesto. Nada absurdo que você não tenha escutado em outros vídeos meus. Porém, uma vez que essa violência está inserida num contexto muito específico, que é a história da Sérvia, o impacto é bem forte. Encontrar esse filme para assistir na web é um verdadeiro desafio, mas eu sei que alguns inscritos aqui do canal manjam dos paranauês. Então, em respeito a essas pessoas e aquelas que não têm estômago forte para determinadas coisas, recomendo que pulem o trecho, acelerem o vídeo até essa marcação de tempo aqui. Muito bem. A entrada do homem misterioso na trama faz com que o filme troque as putiarias divertidas pela ultraviolência. Entenda por tcharias divertidas cenas do grupo explorando sua pansexualidade, passeando nu pela floresta, fazendo cocitas absurdas, onde o ápice da bizarrice é um trecho onde o rapaz dá um beijo no membro de um cavalo. A proposta que o Marco recebe não é para fazer snuffs com pessoas do seu próprio grupo, mas com voluntários. Pessoas que estão dispostas a oferecer a própria vida em favor de uma grana que vai beneficiar suas famílias. E é aqui que entra o aspecto sociopolítico da questão. Durante as viagens do Teatro Mambembe, pelo pouco que a gente consegue ver do interior da Sérvia, dá para notar que é um lugar de extrema pobreza, onde seus habitantes têm sofrido em decorrência das muitas guerras em que o país esteve envolvido. Um dos voluntários, inclusive, é um sniper recém-chegado de Kosovo que está morrendo de AIDS e arrependido das muitas atrocidades cometidas durante o conflito armado. Outro é um fazendeiro idoso que, já sem recursos, espera que sua morte traga algum tipo de ajuda para sua mulher e filhos, em especial para sua neta, queimada durante a explosão de uma bomba. Essa sequência é bem triste e chocante. Ao chegar à fazenda do idoso para entrevistá-lo, sempre rola esse ritual antes do ato em si. As vacas da fazenda apresentam uma cor esverdeada em decorrência da contaminação radioativa. Relutante a princípio, o Marco, aos poucos, vai tomando gosto por seus filminhos macabros. Em seu primeiro encontro com o intermediário dos snuffs, o homem, na ocasião, lhe mostra um vídeo de um sérvio sendo decapitado por um grupo do KLA, o Exército de Libertação de Kosovo, onde os soldados, após cortar a cabeça da vítima, a usam para jogar futebol. E o Marco fica revoltado. A trama avança e algumas mortes depois, o protagonista está indiferente a tudo e até curtindo o seu status de filmmaker fora da lei. A trupe é severamente hostilizada por alguns aldeões, perseguida pela polícia e alguns membros do grupo chegam até a morrer em decorrência de trocas de tiros e infecções, doenças provocadas pela falta de higiene em que viviam. Quem sobrevive decide abandonar aquela loucura toda e retornar a Belgrado. Após cair em si, tomar consciência dos seus atos insanos, o Marco recupera parte da sua humanidade e decide voltar também à capital para se vingar daqueles que os oprimiram e humilharam. Apesar de rodado com uma merreca, cerca de 140 mil euros, The Life and Death of a Porno Gang é muito bem feito. As imagens gravadas em vídeo digital com baixa resolução dão um tom ultra realista ao longa, até porque a obra flerta com o mockumentary. No início, o protagonista, num trecho onde ele quebra a quarta parede falando diretamente para a câmera, avisa que vai fazer um vlog sobre suas investidas cinematográficas. Olha aí o pôster de Pink Flamingos na parede do quarto do protagonista. A influência da obra em The Life and Death é gritante, sobretudo no primeiro ato do filme. As apresentações burlescas do grupo teatral lembram bastante as peripécias de Divine e sua gangue. Além do John Waters e o seu Pink Flamingos, o diretor e roteirista Mladen Djordjevic bebe em fontes de outros cineastas conhecidos, como Pulp Fiction do Quentin Tarantino, Os Idiotas do Lars von Trier, Amargo Pesadelo do John Boorman e até Emanuele na América do Joey D'Amato, numa cena envolvendo um cavalo. Devem rolar mais referências, essas foram as que eu consegui identificar. A trama do longa se passa no finalzinho dos anos 1990, início dos 2000,
período em que o presidente Slobodan Milošević foi derrubado. Milošević, esse sim, tocou de verdade o terror na Sérvia enquanto esteve no poder. Ao situar seu filme propositadamente nesse período da história, Đorđević abre espaço para falar sobre as mazelas do seu país, marcado por um passado de violência e opressão e imerso numa grave crise econômica que provocou a depreciação da vida, a ponto das pessoas mais necessitadas abrirem mão dela, do seu bem mais precioso, para garantir um prato de comida às suas famílias. E é aí que começam as similaridades de The Life and Death com a Serbian Film. O protagonista desse último, o Milos, também se envolve com o mundo do sexo e dos snuffs, enxergando ali uma maneira de garantir o sustento da sua esposa e filho. As coincidências não param. O destino final do Milos é muitíssimo parecido com o do Marko. Ambos não suportam a jornada de dor, sofrimento e degradação. O mais incrível é que ninguém copiou ninguém. Os longas-metragens foram realizados praticamente na mesma época. A Serbian Film em 2010 e The Life and Death em 2009, um ano antes. Por apresentarem essa mesma característica nihilista e serem ambientados num submundo perturbador de pornografia e violência, foi que eu comecei a imaginar que talvez, de repente, a Sérvia, de fato, em algum momento da história, tenha se tornado uma espécie de polo comercial de filmes snuff. Reza a lenda, inclusive, que existem circulando na Dark Web videozinhos gravados no final do século XX mostrando as atrocidades cometidas pelo exército sérvio à população albanesa de Kosovo, quando o então presidente Milošević promoveu uma limpeza étnica na região. Será verdade? Vai saber. Por fazer referência a esse período nefasto da história de seu país e as consequências disso, por mostrar a exaltação da morte como forma de arte e sustento, e por toda a avacalhação promovida com o único intuito de chocar as plateias desavisadas, é que assistir Zvormitsvir Pornoband se torna uma experiência angustiante. Pelo pouco que eu mostrei aqui, você deve ter percebido que não é um filme indicado para o grande público, nem de longe. Trata-se de uma obra de nicho, restrita aos fãs de cinema extremo, que já estão calejados com esse tipo de coisa e conseguem enxergar arte onde outros só veem imoralidade. Zato što volim kameru. Obrigado por sua audiência. Lembre-se do like maroto, isso é muito importante para ajudar na divulgação do canal, e compartilhar o vídeo com seus amigos através das redes sociais. Aproveita e me segue por lá também, para você ficar por dentro das novidades. Tchau e até a próxima!